Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante esse terceiro trimestre de 2014 estudando nas lições da CPAD o tema Fé e Obras, Ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. O comentarista desse trimestre é o pastor Eliezer de Lira e Silva. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, a importância da sabedoria humilde. Vou dizer assim que a importância da sabedoria que vem de Deus e que nós reconhecemos que é de Deus. Então nós buscamos em oração, pedimos a Deus esta sabedoria. Não é uma sabedoria arrogante, não é uma sabedoria que se vangloria de ter essa sabedoria, não é uma sabedoria que vai fazer o mal, não é uma sabedoria que traz aí inveja, dissensão, divisão, nada disso. É uma sabedoria que vem de Deus e que foi pedida, foi conseguida através de uma humilde busca diante de Deus, de uma necessidade, de uma percepção da necessidade dessa sabedoria. Primeiro, então, vem essa necessidade de se perceber que precisa de sabedoria, depois ora a Deus pedindo e depois exerce ou coloca em prática essa sabedoria sempre no temor de Deus, sempre visando o bem, a salvação das pessoas. O texto áureo nosso aí está em Provérbios 4:6, que diz: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. Então aqui é como se a sabedoria precisasse ser amparada, ou seja, precisasse ser mantida, guardada. Então, se nós fizermos isso, em contrapartida, o que acontece? Quando nós necessitarmos de ajuda, de amparo, esta sabedoria é que vai nos prestar esse socorro necessitado. Depois fala de amar essa sabedoria, ou seja, desejar, depois orar pedindo e depois amar essa sabedoria. Saber que ela tem um grande valor, ela é muito necessária e amiga constante. E se nós fizermos isso, então, se nós considerarmos essa sabedoria de grande importância, ela será então conservada conosco durante toda a nossa vida. Depois a verdade prática diz: a sabedoria que procede de Deus é humilde, por isso equilibra o crente em todas as circunstâncias da vida. Então essa sabedoria que vem de Deus, ela vai trazer um equilíbrio. Então nós teremos aí tanto essa parte material como espiritual equilibrada. Nós teremos uma vida tranquila, não passaremos por necessidades e também nem teremos sobrando. É uma vida de equilíbrio. Nós não saberemos mais do que convém saber, mas também não seremos ignorantes. Nós não seremos nem fanáticos, mas também não seremos frios espiritualmente. Então, tudo terá equilíbrio quando a sabedoria estiver em nós. Essa sabedoria, nós estamos falando da sabedoria que vem de Deus. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Então, que diz assim: Tiago 1,5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 3, 13 a 18 diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então nós sabemos aí que a situação do versículo 1 está aí dentro de um contexto de tribulações, angústias, aflições, tentações e provações. Então aí, quando nós estivermos passando por qualquer uma dessas coisas, ou todas as coisas, ou parte delas, então nós vamos precisar de sabedoria. Mas não apenas uma sabedoria que vai fazer com que nós enfrentemos ou passemos por essa situação. Mas precisamos da sabedoria de Deus, porque essa sabedoria é superior a todas as outras sabedorias. Nós vemos aí que Tiago vai citar aqui vários tipos de sabedoria. Tem a sabedoria humana, né? Tem a sabedoria animal, a sabedoria aí divina, e tem também a sabedoria diabólica. Então, não existe só um tipo de sabedoria, nem só dois tipos. Existe aí até uma sabedoria carnal. E então tem a sabedoria que leva o homem para o pecado. Leva o homem para fazer coisas terríveis. Nós podemos ver exemplos, por exemplo, a sabedoria que o homem usa para fazer armas nucleares, né? Ou o homem usa sabedoria para fazer aborto. Então, são vários tipos de sabedoria. E nós devemos saber que a sabedoria legítima, verdadeira, e que sempre leva-nos para o bom caminho, leva-nos a ajudar as pessoas, a nos mantermos em comunhão com a igreja, em harmonia com Deus, em intimidade com Deus, uma sabedoria que leva-nos a ajudar tanto a igreja como aqueles que não são da igreja, uma sabedoria que nos leva a amar as pessoas, amando a Deus sobre todas as coisas. Então essa sabedoria, ela vem de Deus e deve ser buscada, deve ser constantemente mantida em nossas vidas. E Tiago diz que Deus dá qualquer pessoa que pedir, Ele vai dar. É claro que aqui um contexto de Tiago vai nos dizer que ele está falando de quem está em Cristo, porque ele considera que aqueles que não estão em Cristo, eles não saberiam como usar a sabedoria vinda de Deus. Então, nós vamos ver que todos os crentes, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles devem orar a Deus pedindo sabedoria para que possam fazer a obra de Deus, para que possam viver na terra, ajudando, amando as pessoas, fazendo aquilo que Deus deseja que faça. E nós sabemos que Tiago, ele escreve a maneira prática de se viver uma vida cristã. Então Tiago diz: vocês dizem que são aí sábios, vocês dizem que têm sabedoria, então mostre isso. Mostre isso através das suas obras, obras de mansidão, obras que têm edificado, e não obras que têm aí prejudicado a obra de Deus, ou obras das trevas que estão ocultas. Então mostra através de boas obras. E ele fala daqueles que têm amarga inveja, sentimento faccioso. Então ele diz que isso é contrário à verdadeira sabedoria, à sabedoria de Deus. Então essa amarga inveja, aquela inveja que faz com que a pessoa fique sempre triste, angustiado, que nunca esteja feliz, porque existe alguém mais feliz que ele. Então é uma inveja, né, que vai fazer com que a pessoa queira aquilo que o outro tem, ou o lugar que o outro tem. Então existe gente aí que nunca consegue ser feliz, porque tem alguém
que ele gostaria de tirar a felicidade do outro. Então isso aí é um sentimento terrível e que é contrário exatamente à sabedoria de Deus, e essa sabedoria aí é uma sabedoria infernal, uma sabedoria satânica. Então essa inveja é uma coisa que vem sempre das obras da carne, que são obras daqueles que, apesar de se terem tornado crentes, têm um sentimento contrário ao cristianismo. Então Tiago chama esse tipo de sabedoria que vem com inveja e que vem com um sentimento faccioso, de divisão. Ele chama isso aí de tipo de sabedoria animal, terrena e diabólica. E Tiago diz que onde existe esse tipo de inveja, existe esse tipo de sentimento faccioso, está sempre tentando dividir, nunca unir, então isso aí vai causar grandes problemas sempre onde houver esse tipo de sabedoria que não vem de Deus. E Tiago então explica que tipo de sabedoria é a sabedoria que vem de Deus. Então ele explica aí e dá as qualidades dessa sabedoria. Ele diz que a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, é primeiramente pura, depois é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então veja bem que essa sabedoria que vem de Deus, ela não tem parcialidade, ou seja, ela não considera um melhor do que o outro, não olha posição financeira, nem cor da pele, nada disso. E não é uma sabedoria hipócrita, que está sendo o quê? Uma representação. Não. É uma sabedoria sincera. Porque muita gente possui uma sabedoria hipócrita, representa um papel. Então ele vê como eu vou agradar aquela pessoa. Então ele fica imaginando, arquitetando um plano para poder enganar. Então uma sabedoria aí diabólica e não a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus não fica a pessoa representando um papel de sábio, nem representando um papel de humilde, sem ser. Então, não é a representação, é uma coisa normal, natural e espiritual. A essência aí é do espiritual, porque vem de Deus. Talvez a gente olhando para Jesus, a gente veja todas essas coisas, mas isso confunde a muita gente, porque às vezes Jesus era duro com pessoas religiosas. E aí você acha, mas Jesus, como é que ele era tratável, como é que era bondoso, como é que era humilde, como é que assim era desse tipo de sabedoria que nós estamos falando? Se muitas vezes ele tratava as pessoas duramente. Então, porque nós temos que saber que a sabedoria de Deus, ela muitas vezes também vem em forma de repreensão, combate ao pecado também. Não quer dizer que a pessoa sábia é aquela pessoa que aceita o pecado, concorda com o pecado, é aquele que, como quer viver em paz com todos, então ele aceita o pecado das pessoas, ele não combate esse pecado, ele não fala contra o pecado. Não quer dizer isso. Então a sabedoria pacífica, uma sabedoria que traz uma inteligência para solucionar as coisas, mas não é uma sabedoria que traz aí fingimentos, que traz aí uma hipocrisia, que traz aí uma mentira, um engano, nada disso. Então nós vamos lutar para que sempre haja paz, para que sempre haja aí santidade, para que haja sempre aí frutos de justiça, de amor, de paz. Sempre combatendo o pecado, porque o pecado é que pode atrapalhar toda a obra de Deus. O pecado, esse pecado que vive oculto muitas vezes, é que vai fazer com que o rebanho do Senhor, o povo de Deus, seja conduzido para o lado errado.